Olá, pessoal. Boa noite para vocês. Eu estou agora gravando um vídeo sobre o tema o presente. Ele conta para nós a história da Mariazinha. A Mariazinha está presente de novo nesse tema. Ela e o Carlos, o seu primo, foram convidados para a festa da Mariana, o aniversário da Mariana. Quem está inconformada com essa história toda é a Amandinha. A Amandinha, a irmã do Carlos, ela está muito triste porque ela não foi convidada para a festa. Ela é muito pequenininha, a festa não é para uma criança da idade dela e todo mundo conversa com ela, mas Amandinha, a festa não é para você. E ela fica muito desolada, muito triste. A avó da Mariazinha diz para ela o seguinte: Amandinha, você não foi convidada para a festa da Mariana, mas você vai homenageá-la assim mesmo, porque todos nós vamos ao shopping comprar um presente para Mariana. Então você presta a sua homenagem escolhendo um presente para ela, né? Você não participa da festa dela. Ela é uma menina que gosta muito de você. Ela não fez uma festa para todo mundo, ela fez uma festa para os amigos da idade dela e você tem que entender isso. Você não pode ficar brava com a Mariana. A Mariana tem o direito de dar festa para os amigos da faixa etária da idade dela. Você vai e compra um presente para ela e ela vai te mandar um pedaço de bolo com certeza. Isso a gente pede para ela fazer para você. Ah, é claro que a Mandinha se anima um pouco mais e vão todos para o shopping fazer a compra do presente. Gente, nós vamos falar de compra, nós vamos falar de compra de um presente, nós vamos falar de comércio. Então, essa apostilinha vai falar do surgimento do comércio e das cidades. A Mariazinha, ela diz para o Carlos: Carlos, você sabe que o professor Anderson de História, ele passou para a minha equipe, para mim e para a minha equipe, um trabalho, um seminário onde nós vamos ter que apresentar o tema o surgimento do comércio e das cidades. E nós estamos lendo alguns textos, respondendo algumas questões, fazendo alguns cartazes para que a gente possa apresentar e tirar uma boa nota e aprender e ajudar os colegas a aprenderem sobre esse tema, de como surgiu essa história toda do comércio, das cidades, né, do crescimento das cidades, que são duas situações que caminham junto, tanto o crescimento do comércio como o surgimento das cidades. Então, olha, vamos entender direitinho, vamos falar devagarzinho para vocês entenderem bem. Qualquer coisa, vocês, por favor, mandem suas dúvidas. O primeiro tema é o surgimento do comércio e das cidades. Bom, vocês sabem que a partir do momento em que o homem aprende a plantar, a criar os animais, a produzir o seu próprio alimento, houve a revolução na vida dele. Tudo muda. É claro, e precisamos deixar bem claro, que isso não acontece ao mesmo tempo com todos os homens em todos os locais, tá? Alguns locais demorou para acontecer. Alguns homens demoraram mais, alguns grupos demoraram mais para descobrir essa história toda de plantar, de produzir alimentos e tudo mais. Então, o que vai acontecer? Aqueles que descobriram vão se juntar, vão ficar ali num local, vão formar ali um pequeno grupo, uma pequena aldeia, vão melhorar suas condições de vida, vão esperar aquele alimento crescer, produzir e naquela situação toda eles melhoram bastante as condições de vida. Outras aldeias vão surgir ali, eles vão melhorar as suas técnicas de cultivos para melhorar a produtividade dos grãos. E com essa história toda,
algumas pessoas vão até se liberar dessa atividade do plantio, do cultivo da terra. Elas vão poder fazer outras coisas. Elas vão poder, por exemplo, ser um sacerdote, elas vão poder trabalhar como um artesão, elas vão poder trabalhar como um oleiro, né? Trabalhar na olaria, como um tecelão, enfim. E vão trabalhar como um comerciante, por exemplo, e as coisas vão acontecendo, eles vão melhorando a sua situação de vida, vão irrigando o solo. Nós vamos falar já já da irrigação, que é uma coisa muito importante que acontece na história ali para a produção de alimentos. E nessa história toda vai acontecer o que nós chamamos de excedente de produção. Excedente é a sobra, e é aí que eles vão trocar entre as aldeias as mercadorias. Sobrou, vai jogar fora? Não, sobrou, eles vão trocar essas mercadorias. Então, olha lá, nós vamos ter o comércio surgindo com as primeiras cidades. Algumas aldeias se unem, se transformam em cidades. Gente, é preciso entender que acontece de tudo na história da humanidade. Algumas cidades desaparecem, algumas cidades estão por aí até hoje, desde o comecinho da história da humanidade. Algumas aldeias desapareceram, outras se uniram, se transformaram em cidades. Então, tudo aconteceu nessa história da humanidade. O homem foi crescendo, foi se aprimorando, né? E foi melhorando suas técnicas de plantio, de produtividade. Sistemas de irrigação vão acontecendo, o homem vai formando as suas cidades, as cidades vão surgindo em torno dos rios. Isso daí é uma coisa importante que vocês precisam saber. Então, tudo isso é importante que vocês saibam. Deixa eu ver aqui, tá? Onde aconteceram as primeiras cidades, tá? Que são chamadas civilizações fluviais, porque elas estão próximas a grandes rios. Eu postei um mapa com todas essas cidades, que nós temos o Rio Nilo na África, nós temos na Ásia o Rio Hindu, tá? Nós temos lá na Índia, lógico, nós temos na China o Rio Amarelo, nós temos o Tigre e o Eufrates, enfim. Nós temos essas cidades crescendo nessas regiões onde tem os rios. E com toda essa história das cidades crescerem, da produtividade aumentar, por estar perto do rio, eles vão fazer canais de irrigação. Irrigar quer dizer molhar. Eles vão levar essa água toda no momento em que tem bastante água, que tenha cheias do rio, para outros locais, que eles vão fazer esses canais, essas valetas todas, para chegar e molhar mais em outros locais, formar lagos, lagoas, em outros locais mais secos, para aumentar essa produtividade, vai sobrar a mercadoria. Sobrando essa mercadoria, haverá a troca. Então começa aí o comércio. A mercadoria que sobra, ela vai ser comercializada. Essa troca de mercadoria é o que nós vamos chamar de escambo. Então, o excedente é o escambo. E eu vou dar um exemplo de escambo para vocês. Eu fui até uma cabeleireira outro dia e ela falou assim para mim: olha, daqui a pouco vai vir uma moça aqui e ela vai fazer um corte de cabelo, vai fazer uma pintura, a menina dela vem cortar o cabelo, ela vai fazer a unha do pé, vai fazer, né, o pedicure também. E
eu vou fazer o aniversário do meu filho no sábado e ela vai fazer todo o salgadinho, bolos, doces. E nós vamos então fazer esse acerto. Eu vou cortar o cabelo dela e ela vai fazer o bolo e os doces e mais alguns salgadinhos para o aniversário do meu filho. Isso tudo chama-se escambo, é troca de serviços, é troca de mercadorias, tá? Isso daí acontece ainda nos dias de hoje. Agora, esse escambo é bem complicado de acontecer, não era uma coisa tão fácil de acontecer mesmo, desde os primeiros tempos, porque eu tinha minha mercadoria, eu queria trocar a minha mercadoria por aquilo que eu precisava. Porém, eu tinha que encontrar alguém que quisesse aquilo que eu produzia. Se eu produzia facas e queria trigo, eu ia ter que chegar na pessoa que tem trigo e falar assim, olha, eu tenho facas, você quer? A pessoa vai falar assim, ó, sinto muito, mas eu não quero facas, eu já tenho facas. Eu não quero tua faca. E eu ia precisar do trigo, mas e aí? Como é que eu ia fazer? Né? Então era um inconveniente, sem contar o inconveniente do transporte das mercadorias, né? Que você tinha que carregar muita coisa, né? Conforme as cidades vão crescendo, o comércio vai crescendo, vai ficar complicado. Então, esse excedente e esse escambo, essa troca de mercadoria, vai complicar muito a vida de muita gente. Então, precisa dar um jeitinho e nós vamos ver esse jeitinho já já. Só que antes de eu falar nesse jeitinho, que é a moeda, eu vou falar que aqui no Brasil nós tivemos, já vou falar um pouquinho da história do Brasil aqui. Nós tivemos o escambo no Brasil quando os portugueses já pisaram aqui na terrinha. É a primeira vez que eu vou tocar com vocês na história do Brasil. Todo mundo sabe que seu Cabral vinha navegando e logo foi chegando e gritou terra à vista. E aí foi descoberto o Brasil, né? Foi descoberto o Brasil. E vocês não sabem, o primeiro encontro foi muito amigável, né? Os indígenas com os europeus portugueses e conversaram assim, né? Fizeram lá as mímicas lá, se comunicaram. E não é que os indígenas se encantaram, mas eles ficaram muito encantados com tudo aquilo que os europeus tinham. Então, o que os europeus tinham? Todas aquelas ferramentas. Eram facas, machados, martelos, tudo que os portugueses tinham, que para eles não tinham nem tanto valor assim, mas para os indígenas, nossa, eles ficaram fascinados, não é? Olha aqui, ó, itens de pouco valor para os comerciantes, mas que fascinavam os nativos, ou lhe eram úteis como machados, facas, anzóis, espelhos, alfinetes, agulhas, pentes, miçangas de vidros, tecidos. Tudo isso fascinou muito os indígenas e eles então começaram a fazer o escambo, a troca de mercadorias. Você me dá essas quinquilharias todas, né, que para os indígenas não eram quinquilharias, e os indígenas trocavam com toras e toras, madeiras e madeiras de pau-brasil. Até eu lembro que eu tenho um aluninho que falava assim, nossa, professora, como o índio era bobo. Não, o índio não era bobo. Como não, professora? Então o índio cortava aquele monte de tora de pau-brasil, enchia aquele monte de caravela de pau-brasil em troca de espelhinho, de faquinha. Não, não tem nada disso. Ó, olha online, é isso aí. É cachorro que lata, campainha que toca, é neto que grita. Bom, vamos lá. Continuando. O índio não era bobo, não tinha nada de bobo. O índio queria aquilo que ele não sabia produzir, tinha seu preço. Continuando a falar de escambo, de troca de mercadorias, nós vamos ter um texto pequeno aqui chamado Mercadorias como Dinheiro, tá? Essas mercadorias aqui, elas são... Pera um pouquinho só. Ô, pessoal, eu tô gravando uma aula, dá licença.
Vamos lá. Aqui eu tô falando aqui nesse texto, mercadorias como dinheiro. Tá aqui, ó. Em todo o mundo, artigos que vão de sal ao tabaco, de toras de madeira ao peixe seco, de arroz ao tecido, foram usados como dinheiro em diversas épocas de história. Os nativos de regiões da Índia usavam amêndoas. Os guatemaltecos usavam milho. Os babilônios e os assírios usavam cevadas. Então, veja bem, muita coisa começou a valer dinheiro, tá? E até o arroz servia como dinheiro para trocar mercadorias, tá? Bom, tá aqui então mercadorias como dinheiro. Tem uma curiosidade, é só uma curiosidade aqui porque eu acrescentei para vocês. Continuando, chega a falar do sal, que era salário. A palavra salário vem de sal, vocês vão entender direitinho aqui, tá bem explicadinho. E o texto maior que eu tenho aqui é metais como meio de pagamento, a invenção das moedas cunhadas. Então, vamos entender direitinho isso aqui. Gente, mesmo quando eles começaram a usar moedas, quando eles começaram a usar o metal, eles tinham um grande problema. Espera um pouquinho só. Ô, pessoal, eu tô gravando uma aula! Caramba! Manuela, pelo amor de Deus!